Olá, seja bem-vindo ao IntoEduca, ensino à distância do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Eu sou Tainara Seródio, enfermeira da Unidade de Educação Permanente deste instituto. Hoje iremos falar um pouco sobre sondagem gástrica e sondagem enteral. Os tópicos abordados nesta aula são sondagem gástrica e enteral, indicação e contraindicação para sondagem, tipos de sonda, material necessário, realização do procedimento e assistência de enfermagem. As sondagens gástrica e enteral são realizadas com muita frequência nas unidades hospitalares quando o paciente está impossibilitado de se alimentar, com o objetivo de fornecer dieta ou com o intuito de administrar medicamentos e ainda drenar o conteúdo gástrico. Porém, para drenagem, utiliza-se a sonda gástrica devido ao seu calibre e posicionamento. A sondagem gástrica caracteriza-se pela inserção de uma sonda no estômago. Essa sonda pode ser inserida através da narina, chamada de nasogástrica, da boca, chamada orogástrica, ou do abdômen, conhecida como gastrostomia. A sondagem enteral é a inserção de uma sonda até o duodeno ou jejuno. Pode ser inserida pela boca, conhecida como oroenteral, pelo nariz, chamada de nasoenteral, ou pela parede abdominal, quando recebe o nome de jejunostomia. Aqui estão alguns exemplos sobre os posicionamentos da sonda e sua inserção, os quais acabamos de citar. A via nasogástrica ou orogástrica, que é quando a sonda é passada pelo nariz ou pela boca e se direciona até o estômago. Nós temos a via nasoentérica ou orentérica, que é quando a sonda é passada pelo nariz ou pela boca e se direciona até o intestino delgado. Gastrostomia, que é quando a sonda é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício denominado estômago diretamente no estômago. A jejunostomia, que é quando a sonda é implementada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício chamado estômago diretamente no intestino delgado, na parte do jejuno. Precisamos saber quais são as indicações para a realização da sondagem gástrica ou da sondagem enteral, para então definirmos qual sonda passar, por qual orifício e também seu tamanho e seu posicionamento. Portanto, quais são as indicações para a realização da sondagem gástrica? São elas: descomprimir o estômago, drenar o conteúdo gástrico como gases, líquidos, sangue e medicamentos, administrar medicamentos e alimentos e obter conteúdo gástrico para análise. Já os objetivos da sondagem oro ou nasoentérica são administrar medicamentos e alimentos, diagnosticar a motilidade intestinal e tratar uma obstrução ou um local com sangramento. Porém, antes de se optar pela utilização das sondagens, é necessário avaliar e discutir se existe alguma contraindicação. São elas: diarreia grave, que não é uma contraindicação absoluta, então é necessário se avaliar o risco-benefício. Fístulas intestinais de alto débito, que são aquelas que drenam mais de 500 ml, íleo paralítico, obstrução intestinal completa e cirurgias do trato gastrointestinal, como a laparotomia exploradora. Se houver necessidade da sondagem, essa deverá ser realizada por endoscopia digestiva alta. Vamos agora conhecer os tipos de sondas para a realização dos procedimentos em questão. A sonda de Levine é utilizada para sondagem gástrica. Possui uma única luz manufaturada com plástico ou borracha e possui aberturas localizadas próximas à sua extremidade.
As marcas circulares contidas em pontos específicos da sonda servem como guia para sua inserção. A sonda de Dobhoff é utilizada para sondagem interal, sendo que, como característica, possui uma ponta pesada e flexível. É a extremidade de tungstênio. É identificada ao exame de raio-x. Por último, nós vemos a sonda de Sengsten-Blackmore, que é utilizada especificamente para o tratamento de sangramentos de varizes esofagianas, possuindo 3 luzes com 2 balões, sendo uma luz para insuflar o balão gástrico e outra para o balão esofagiano. Ficando definido que o procedimento será realizado, assim como seus objetivos, o profissional irá separar o material necessário. Portanto, ele deverá pegar ou a sonda de Levine ou a de Dobhoff, dependendo do objetivo do procedimento. Vai escolher a numeração de acordo com o objetivo do procedimento, a idade do paciente e as características anatômicas do mesmo. Papel toalha, cubarrim, esparadrapo ou micropore ou cadarço, estetoscópio, luva de procedimento, seringa de 20, gaze, anestésico gel, que também conhecemos como lidocaína. E ainda separar um pedaço de esparadrapo com a data e um kit nutrição, se for necessário. Um coletor de sistema aberto, caso a finalidade do procedimento seja drenagem, e soro fisiológico a 0,9%, caso a finalidade do procedimento seja lavagem gástrica. Para a realização do procedimento, é necessário que o enfermeiro verifique a indicação médica na prescrição, conheça o diagnóstico do paciente, assim como seu histórico, para ter certeza de que não há nenhuma contraindicação para a realização do procedimento. Vai então realizar a higiene simples das mãos, reunir todo o material necessário e, caso este paciente seja suspeito ou confirmado para COVID-19, é necessário que o enfermeiro se paramente adequadamente. Comunicar e explicar sobre o procedimento ao paciente ou seu acompanhante. Preservar a privacidade do mesmo. É necessário elevar a cabeceira na posição de Fowler. Se for contraindicado, mantê-lo em decúbito horizontal, lateralizando a cabeça e inclinando-a para frente. Cobrir o tórax do paciente com papel toalha. Cortar o esparadrapo para fixação e uma tira para marcar o catéter. Definir então se a sondagem será pela boca ou pela narina, de acordo com as condições do paciente e suas características anatômicas. De acordo com o objetivo da sondagem, o enfermeiro já terá definido se a sondagem será gástrica ou entérica. Se gástrica, é necessário medir a ponta do catéter até a ponta do nariz, indo ao lóbulo da orelha. Vai então descer até o apêndice xifoide e fazer uma marca na sonda com uma tira de esparadrapo. Se for uma sondagem entérica, após o apêndice xifoide, é necessário ainda acrescentar de 15 a 20 centímetros se estivermos falando de adulto. A critério de curiosidade, se a sonda for enteral no neonato, após a medida do catéter da ponta do nariz do lobo da orelha e descendo até o apêndice xifoide, é necessário acrescentar 4 centímetros. Em crianças, essa medida vai alterando de acordo com a idade e os aspectos anatômicos da mesma. O profissional então vai calçar as luvas de procedimento, definir se a introdução será pelo nariz ou pela boca, limpar as narinas com gases se necessário, lubrificar a ponta distal do catéter utilizando gaze com xilocaína gel a 2%, escolher a narina mais larga ou a que o cliente preferir, e todo o processo deve ser lento, com manobras delicadas, sem forçar qualquer obstáculo.
O profissional então deve solicitar ao cliente para respirar normalmente e, se sentir o tubo na garganta, iniciar as deglutições seguidas. Se ocorrerem refluxos de vômitos intensos, o enfermeiro deve interromper o procedimento e tracionar a sonda até que o mal-estar cesse. Ao introduzir a sonda, lembrar-se das estruturas anatômicas pelas quais a mesma está passando. A propulsão da sonda, a partir da garganta, deverá seguir o mesmo ritmo da deglutição, fazendo pausas no período em que o paciente não estiver deglutindo. E então fixar a sonda, utilizando o adesivo fixado à sonda e ao nariz, à testa e ao lábio superior. Antes de fixá-la, limpar o local com soro para retirar a oleosidade e facilitar a fixação. É necessário avaliar se a sonda será mantida fechada ou aberta, conforme prescrição médica. Para a sonda aberta, conectar o coletor de sistema aberto e fixar na cama, mantendo abaixo do nível do estômago para facilitar a drenagem. Datar a fixação da sonda e avaliar a dor do paciente e traçar conduta se necessário. Após a realização do procedimento, então é necessário posicionar o paciente confortavelmente, reunir todo o material, deixando o ambiente em ordem, realizar a higiene simples das mãos, checar na prescrição médica e anotar o débito de drenagem, se for o caso. Em seguida, realizar a evolução de enfermagem, com hora do procedimento, número da sonda, a numeração marcada quando houve a verificação de posicionamento, volume e aspecto da secreção drenada, se houver, e as intercorrências, assinar e carimbar a evolução. É necessário ter grande observação para caso durante o procedimento o paciente apresente tosse, cianose, agitação ou se a sonda embaçar. Em um desses casos, qualquer um deles que ocorra, é necessário interromper o procedimento e retirar a sonda, pois há indicações de que a mesma possa estar no pulmão. Após a realização do procedimento, é necessário certificar-se de que a sonda está no local desejado. Para isto, é possível fazer o teste pela aspiração, que ao aspirar com a seringa haverá retorno do líquido ou conteúdo gástrico. O teste pela insuflação de ar, que ao injetar ar e auscultando com o estetoscópio sobre a região epigástrica, ouvirá um ruído de cascata. Após esse teste, aspirar o ar injetado. E a realização do raio-x abdominal, em que, se tratando de sondagem enteral, este é o único exame que libera o uso da sonda. O teste de posicionamento, como nós vimos, pode ser feito por 3 maneiras. O teste de audição consiste em colocar o diafragma do estetoscópio na altura do estômago do paciente e injetar rapidamente de 10 a 20 ml de ar pela sonda. E então ouviremos um ruído característico, que é um ruído de cascata. Outro teste de posicionamento é a aspiração do conteúdo, que ao aspirar com uma seringa o conteúdo gástrico, nós veremos uma secreção turva e esverdeada. Se a sonda estiver localizada no intestino, essa secreção será amarelada ou com característica de bile. Caso a sonda esteja no pulmão, nós veremos uma secreção amarela pálida ou cerosa. Também é possível determinar o pH dessa secreção. O pH do conteúdo gástrico ele é ácido, aproximadamente 3. Do aspirado intestinal é menos ácido, aproximadamente 6,5. Já o aspirado respiratório ele é alcalino, sendo igual a 7 ou superior. Outro teste de posicionamento é o raio-x de abdômen, que é empregado como diagnóstico principal e teste de certeza para sondas enterais. Logo, ele é o único
que confirma o posicionamento correto da sonda interal para início da dieta. Enquanto o paciente permanecer com a sonda, é necessário o enfermeiro traçar um plano de cuidados, com o intuito de evitar problemas relacionados à mesma. Logo, é orientado variar as posições de fixação da sonda diariamente e datar, evitando lesões por pressão. Avaliar distensão abdominal e desconforto respiratório. Realizar higiene oral periodicamente, de 6 em 6 horas ou conforme protocolo institucional. E antes e após infusão de dieta ou medicamento, lavar a sonda com um volume de 20 a 5 ml de água filtrada em adultos, observando restrição hídrica se houver. Manter sempre este paciente em decúbito elevado, na posição de Fowler ou semi-Fowler, diminuindo ou prevenindo o refluxo gastroesofágico e, consequentemente, broncoaspiração. Evitar forçar o septo e a asa do nariz do paciente com a fixação da sonda para evitar traumatismo. Verificar rótulo da dieta observando nome do paciente, composição da solução e gotejamento, além da data de validade e integridade do recipiente. Orientar ao paciente sobre a introdução da dieta ou realização do medicamento sempre. Lavar as mãos antes e depois de cada procedimento. Testar a sonda para verificar a localização correta através da ausculta abdominal. Administrar a dieta a uma temperatura ambiente. Após o término da administração da dieta e ou medicamento, deve-se tampar ou pinçar a ponta proximal da sonda, evitando a entrada de ar. Trocar o equipo de dieta a cada infusão. Verificar resíduo gástrico conforme protocolo institucional. Quando a permanência da sonda não for mais necessária e for prescrita a retirada da mesma, o profissional deve reunir o material: gaze, recipiente para lixo, toalha de rosto ou papel toalha, luvas de procedimento. Para a retirada da sonda, o profissional deve realizar a higiene simples das mãos, separar o material conforme relatado e explicar o procedimento a ser realizado ao paciente. Colocar o papel toalha ou a toalha de rosto sobre o tórax do paciente, calçar as luvas de procedimento, fechar a sonda, retirar a fixação, que seria feito com o esparadrapo ou micropore que fixa o catéter, retirar essa fixação com o auxílio de gaze e retirar a sonda lentamente com o auxílio da gaze. Retirar então as luvas, deixar o paciente confortável e a unidade em ordem, avaliar e traçar a conduta se for o caso, realizar novamente a higiene das mãos, e proceder com a evolução de enfermagem no prontuário do paciente, especificando hora, o procedimento que foi realizado, o motivo, as reações do paciente, assinar e carimbar. É necessário a equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro, estar atento às possíveis complicações ocasionadas pelo uso da sonda. São elas: sinusite, lesão da faringe e esôfago, introdução da sonda na árvore laringotraqueobrônquica, perfuração do estômago com consequente abdômen agudo, hipertensão arterial e extrasístoles transitórias por mecanismo reflexo, dermatites, celulites, úlceras cutâneas, úlceras nasais, rinites, sinusites e perfuração do septo, devido a uma fixação inadequada. E ainda tem outras complicações como: com o uso do tempo prolongado, pode ocasionar otite média, amidalite, gastrite, laringite, paralisia de prega vocal, edema de glote, traqueite, atelectasia, pneumonia
e bronquite, diarreia, dentre outros. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nessa videoaula para caso queira aprofundar seus estudos. Terminamos aqui esta videoaula sobre realização de sondagem gástrica e enteral. Obrigada pela atenção e convido você a continuar utilizando o EAD do INTO para seu aperfeiçoamento profissional. Lembre-se de que qualquer dúvida ou sugestão com relação ao conteúdo desta aula, envie um e-mail para unep@into.saude.gov.br.